Legislação extravagante. Lei 9.605 de 1998 e suas alterações dos crimes contra a fauna. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tiago Pacheco aqui na área. Eu sou delegado de polícia, professor de direito penal, professor de processo penal e também de legislação penal extravagante. Aula importante, vamos estudar ainda na Lei 9.605 de 1998 os crimes contra a fauna, pessoal. Então vamos lá, sem demora, já iniciando no artigo 29 da Lei 9.605 de 98. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre. O que é fauna, pessoal? Fauna é o conjunto de animais, né? A fauna é o ambiente, né? É o meio ambiente que se dirige aos animais, né? A definição de animais. A fauna são animais, o conjunto de animais, ok? Então, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, a gente está falando aqui da fauna silvestre, tá? Nativos ou em rota migratória, então vale tanto os animais nativos daquela região ou animais que estejam passando ali por uma rota migratória, né? Sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É um crime de menor potencial ofensivo, hein, pessoal? Quem mata, persegue, caça, apanha ou utiliza esse animal da fauna silvestre que não poderia ter sido abatido, né, por ausência de permissão, licença, autorização da autoridade competente. É o caso aí de abates de javalis, por exemplo, né? E vários outros animais que não podem ser abatidos, animais silvestres. Estamos falando aqui de animais silvestres. Tigres, por exemplo, né? Onças, aliás, não é tigres que eu queria falar onças. Várias onças aqui na nossa fauna brasileira, no Pantanal, que são mortas, né, de forma brutal, né? Temos aí um crime do artigo 29 que é de menor potencial ofensivo, hein? Menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 1 ano e multa apenas. Incorre nas mesmas penas, ó, quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com aquela licença ou autorização que por um acaso foi obtida, né? Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural, quem chega lá, né, num ambiente de uma árvore rara e destrói o seu ninho, né, gente, o seu abrigo, o abrigo lá, o criadouro natural do João de Barro, né, que ele cria na árvore, é crime. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Interessante, pessoal, que todos esses verbos, né, são utilizados para quem transporta ou utiliza, inclusive, ó, os ovos dessas espécies ou as larvas desta espécie, né? Interessante. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaça de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, no caso de guarda doméstica de alguma espécie que não seja considerada ameaçada, né, pessoal, de extinção, o juiz pode até desconsiderar, no caso concreto, né, as circunstâncias e deixar de aplicar a pena, tá? Não que a conduta não seja criminosa, é crime, mas nós estamos diante de uma causa extintiva da punibilidade pela não aplicação da pena. Muitas pessoas que possuem árvores, né? Árvores, não, desculpa, aves exóticas, né? Que não necessariamente estejam em extinção. Existe o instituto aí da extinção da punibilidade em razão ali do caso concreto, mas eu repito, essa conduta não deixa de ser criminosa. O juiz que vai aplicar, ou melhor, deixar de aplicar a pena, ok? São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Então, essa é a definição o quê? De espécimes da fauna silvestre, ok?
Todas as espécies são as nativas, as migratórias ou quaisquer outras, pessoal. Aquáticas, terrestres, ok? Então, vale tudo. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado, então, uma causa de aumento de pena, tá? Se o crime é praticado, contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, em período de proibição à caça, né? O período que é proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, às vezes o sujeito tem uma licença para fazer determinada atividade, mas extrapola essa licença, né? Em unidade de conservação, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Todas essas condições aumentam a pena de metade, tá? É uma causa de aumento fixa, né? A metade. A pena é aumentada até o triplo, então aqui nós temos uma causa de aumento maior ainda, se o crime decorre do exercício de caça profissional. Então, caçadores profissionais, pessoal, respondem com uma pena maior ainda, e aí já saímos certamente da seara do crime de menor potencial ofensivo, né? As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca, porque para a pesca nós temos artigos próprios, ok? Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Então, quem exporta as peles, né, ou couros de anfíbios ou répteis em bruto, ou seja, in natura ainda, sem qualquer processamento, né, não virou bolsa, não virou sapato, não virou nada. É simplesmente o couro, ok? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Já estamos aí numa pena maior, saímos da seara do crime de menor potencial ofensivo, né? Artigo 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pessoal, isso é muito comum, por exemplo, com peixes, aqueles peixinhos bonitos, né? Aqueles brilhantes, dourados, geralmente são encontrados no Caribe. Hoje isso é uma praga em praticamente o mundo todo, porque eles foram colocados em determinados ambientes onde não existe um controle natural, né, de reprodução por falta de outras espécies, né, que o consumam. Nós temos aí peixes que não deveriam estar transitando em determinados rios, lagos e até mares, que foram inseridos por pessoas de forma ali irresponsável, né? Alterando o fluxo da fauna, inclusive, tá? Então é proibido fazer isso. Você não pode pegar um determinado coelhinho, por exemplo, e levar para uma região e deixar que ele se reproduza, se reproduza, se reproduza. Se não houver predador que consuma a carne desse coelho, nós teremos um problema ambiental, um problema que a fauna vai ficar desequilibrada com a introdução desse animal que não fazia parte, né, daquele ambiente, tá joia? Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, aqui a gente está falando de animais silvestres, hein? Domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Olha só, praticar ato de abuso, maus tratos ou ferir ou mutilar esses animais, né? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E essa utilização de animais, né, muito comum, pessoal, na produção de cosméticos, tá? Muito comum na produção de cosméticos, e vários movimentos aí mundo afora vão na onda, né, incentivando a população a não consumir produtos que sejam testados em animais, testados de qualquer forma, né, testados com experiência dolorosa ou cruel, né, e principalmente quando havia outros recursos alternativos para que esses experimentos fossem realizados. Agora, pessoal, parágrafo 1º A, importante, hein? Quando se tratar de cão ou gato, essa é a famosa lei sanção, tá, pessoal? Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos,
multa e proibição da guarda. Pessoal, uma pena bem maior, olha só, incluído em 2020 pela Lei 14.064, essa lei que foi chamada de Lei Sanção, depois que um cão da raça Pitbull foi mutilado pelo seu dono, né? Ganhou uma repercussão muito grande esse fato, foi para a mídia, foi para a imprensa, ganhou muita repercussão e foi, inclusive, homenageado, né, pela lei que tornou mais rígido ainda o tratamento a essas lesões, né, a esses maus tratos aos animais domésticos, principalmente não, né, quando esses animais domésticos forem cães ou gatos, né, que provavelmente são os animais mais próximos do ser humano e praticamente convivem dentro de casa hoje em dia, né? Quem aí não tem um cachorrinho, né, gente? Quem aí não tem um gato em casa? O cachorro ainda é bem mais comum, mas os gatos também estão tomando uma proporção muito grande, né? Como animais domésticos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então, se ocorrer a morte do animal, a pena aumenta em 1/3, de 1/6 até 1/3, ok? Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou até ambas cumulativamente. Então, aqui para os casos da fauna, o quê? Aquática, viu, pessoal? Isso levando em conta rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, tá? Só não cabe aqui o alto mar, só não está alto mar, mas o mar que margeia o Brasil inteiro também, né? São as águas jurisdicionais. Incorre na mesma pena quem causa degradação em viveiros, açudes ou estalões de aquicultura de domínio público, quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente, e quem fundeia embarcação ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica, né? Então aqui é aquela pesca predatória mesmo, né, gente? De sair arrasando tudo, pegando os moluscos, os corais, né? E isso é considerado crime de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Então, quem pesca em período proibido, né, o período da piracema é o mais comum deles, né, no período de reprodução dos peixes, né, ou então em lugares interditados por órgãos competentes, né, o IBAMA, por exemplo, é um órgão competente, o Instituto Chico Mendes, vários outros órgãos ambientais, né, pena detenção de 1 ano a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Interessante que não é um crime de menor potencial ofensivo, hein, gente? Pescar na piracema é sério. Incorre nas mesmas penas quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Então, pode até pescar o peixe, mas ele tem que ter, por exemplo, pelo menos 12 centímetros. E o sujeito pesca o peixe que tem 8 centímetros, está incorrendo no mesmo crime, tá? Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam efeito semelhante, substâncias tóxicas ou outros meios de outro meio proibido pela autoridade competente, né? Reclusão de 1 a 5 anos. Aqui a pena é muito alta, porque é crime de perigo comum, inclusive, né? Coloca em risco não somente as espécies aquáticas que estão naquele local, mas também todas as outras espécies, né, que estão ali no redor e a própria população humana ribeirinha, né, que vive ali naquele local. Então, crime muito perigoso, né, utilizando explosivo, e isso certamente é terminantemente proibido no direito penal brasileiro, tá? Artigo 36, pessoal. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender
ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos ou vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora, ok? E não é crime o abate de animal quando realizado, olha só pessoal, não é crime, hein, esse abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Aqui não importa o animal, pessoal, pode ser um animal aí raro, em extinção. O importante é o seguinte, se ele matar para comer, para ele sobreviver, para ele alimentar a família dele, certamente não há crime, estaria agindo em estado de necessidade, né? Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Então, os animais ali, por exemplo, que estão depredando, né, estão acabando com as lavouras, com os pomares e atrapalhando a produção, atrapalhando o próprio sustento da família, né? E, por fim, por seres nocivos, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, uma onça, por exemplo, que invade uma cidade e começa a atacar as pessoas, ela pode ser abatida, né? Uma questão de segurança. Claro que se houverem outros meios mais eficazes, vamos utilizá-los, né? Como, por exemplo, o tiro com a utilização de tranquilizante. Mas se não, pessoal, numa situação de emergência, isso caracteriza até estado de necessidade, né? A depender do caso. Você tem uma arma, tem um animal, né, silvestre indo em sua direção, um animal que provavelmente é feroz, né, como uma onça, você vai ter que abatê-lo. E essa conduta não será considerada crime, mas isso tudo tem que ser justificado. Ok? Bom, pessoal, era isso tudo que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais, nos canais do Aprova Concursos. Contem comigo, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até mais.